Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Ética e Deontologia na Fisioterapia. Hoje, aula referente ao dia 12 de novembro de 2021. E nas aulas anteriores, a gente tem e estamos discutindo a Resolução 423 de 2013, ou seja, o Código de Ética da Fisioterapia. A gente parou no capítulo 5, na aula passada, e vamos retomar desse ponto, tá? Só um segundo para eu compartilhar com vocês. Perfeito. A gente falava na aula passada da relação do fisioterapeuta com a equipe, com o colega de trabalho, com o paciente, com o familiar, com o gestor. A gente discutiu muito isso no capítulo passado, que é os conflitos de relação entre o fisioterapeuta e seus pares, né? As pessoas que trabalham, convivem com ele no exercício profissional. E a gente finalizou o capítulo 4, então, falando da questão de um fisioterapeuta atender um paciente e sabidamente estar sendo atendido por outro. A princípio, isso não pode, mas existe 3 exceções, né? A gente já discutiu isso, já pediu isso em prova, então vamos continuar a nossa discussão do Código de Ética. Agora, então, a partir do capítulo 5. Para inaugurar o capítulo 5, a gente já entra no artigo... Só um minuto. A gente entra no artigo 26. O fisioterapeuta deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independente de exercer a profissão no setor público ou no setor privado. Tá certo? Então, a gente tem no capítulo 6, só um minutinho, que eu tenho a impressão que já falei disso com vocês. Só me dê um minuto. Tá aqui. Na verdade, a continuidade do capítulo 5 é no artigo 31 das responsabilidades. Isso, exatamente. Paramos aqui no artigo 31 e vamos então para o capítulo 6. Me perdoa aí o meu lapso, tá? Eu só errei um pouquinho, 2, 3 slides aí, mas reforçando o capítulo 6 e não 5, a gente vai falar agora do sigilo profissional, ok? Sigilo profissional, o que é isso? Vamos lá, um caso ético aqui para a gente discutir um pouquinho. Propaganda é a alma do negócio. A Clínica de Fisioterapia Renascer publicizou um folder comparando o resultado antes e depois. Isso aqui até eu trouxe esse slide aqui para a gente discutir um pouquinho a 532 de 21, porque o nosso Código de Ética sofreu alteração muito recentemente no aspecto do merchandising, da propaganda, né? Então, a resolução 532 já de 2021, desse ano, vamos lembrar, nosso Código de Ética é de 2013,
Resolução 424. E aqui em 2021, a Resolução 532 vai mudar uma partezinha do nosso Código de Ética que estabelece as regras para fazer sua propaganda, a sua publicidade, né? Então, essa questão aqui, o fisioterapeuta botou a foto do paciente, né? Antes e depois do tratamento. O que é essa lógica de botar a foto antes e depois? Isso é muito antigo, isso é muito combatido, mas os colegas usam disso e outras profissões também usam. Ele fotografa o paciente antes do tratamento, com a lesão, e ao final do tratamento, fotografa de novo para ver a evolução do paciente, para registrar ali o produto do trabalho dele, denotando eficiência, capacidade, resolutividade do problema do paciente. Então, isso aqui era totalmente proibido pelo nosso Código de Ética. A Resolução 532 veio alterar um pouquinho, permitir em alguns casos algum tipo de propaganda, tá? Então, assim, se o paciente assinar um termo autorizando a publicidade dele, se você omitir o nome, omitir o rosto, você de alguma forma agora tem uma flexibilização para fazer sua publicidade, tá? Então, antes de fazer sua publicidade, antes de ficar na internet, nas mídias sociais, publicando coisas da sua vida profissional, vai lá na Resolução 532 de 21 e olha as normas de fazer publicidade na fisioterapia, tá? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, existem regras e normas para você fazer seu merchan, sua publicidade, sua propaganda, ok? E se der tempo, a gente, na nossa disciplina, a gente ainda vai voltar com algumas resoluções, as principais, né? E a 532 seria uma delas. A gente tem que ver a resolução das parametrizações, né? Quantos pacientes você pode atender no turno de 6 horas, então existe norma para isso. E vamos também ver os honorários, né? A resolução que estabelece os honorários fisioterapêuticos, né? Então, quanto que eu devo cobrar por cada sessão do meu paciente? Então, existem resoluções que disciplinam essas coisas. E a minha ideia, a minha proposta educacional com vocês é que, ao final da discussão do Código de Ética, a gente volta, então, com as principais resoluções que disciplinam o exercício da fisioterapia, ok? Artigo 32 do sigilo profissional. É proibido ao fisioterapeuta. Lembra que a gente está falando do capítulo das proibições. Então, o artigo 32 vai definir: é proibido ao fisioterapeuta. 3 condições e um parágrafo único. Vamos lá. Primeiro, é proibido ao fisioterapeuta revelar, sem justa causa, fato, sigilo de que tenha conhecimento, em razão do exercício da sua profissão. Sigilo profissional. O que tem relação com o seu paciente não é de interesse de todos. É vedado ao fisioterapeuta sair manifestando coisas que é do fórum íntimo do seu paciente. As coisas da fisioterapia do seu paciente não se fala em casa, não se fala na mesa do bar. Isso não é assunto para esses ambientes. Só quem pode ter acesso ao prontuário do paciente é primeiro o profissional ou a equipe multidisciplinar e o próprio paciente. Ninguém mais, né? A menos que o juiz faça você revelar alguma coisa do paciente. Isso é comum quando você é contratado para perícia, né? Por exemplo, o juiz manda você fazer uma perícia sobre um paciente. E aí sim, é o juiz que está mandando. Caso contrário, é você e o paciente. Tá certo? Então, em razão do exercício profissional, não se revela nada do seu paciente. Professor, não pode falar de fisioterapia na mesa do bar? De fisioterapia pode.
do seu paciente, nada. Tranquilo? Parágrafo 2º do artigo 32 do capítulo 6 da Resolução 42313. É proibido ao fisioterapeuta negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Aqui, você é responsável pelo que você fala do seu paciente e até pelo que os seus empregados da sua clínica falam. Você, quando tiver sua clínica e colocar trabalhadores para você, a sua secretária, por exemplo, que é as colunas sociais da sua clínica, da rua, todo mundo chega na sala de espera, todo mundo quer conversar, e tem aquelas pessoas que vêm lá fazer as fofocas delas, trazer recado, falar de paciente, de lesão, de adoecimento, né? Um assunto que está sempre em volta da mesa. Mas, assim, o que o parágrafo 2º está dizendo é que os seus funcionários, as pessoas que estão sob sua responsabilidade, também têm que manter o sigilo profissional. Olha que coisa, você também é responsável pelo que a sua secretária fala. Se ela estiver lá na sala de espera falando dos casos clínicos dos seus pacientes, é você que vai sofrer processo ético. Que fique claro. Você não pode deixar de orientar os seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Tá certo? É aquela velha frase, o que acontece dentro dessa clínica morre aqui, né? Porque não pode sair de lá. Parágrafo 3º do capítulo 5 do artigo 32. Fazer referência a casos clínicos identificáveis. É proibido ao fisioterapeuta fazer referência a casos clínicos identificáveis. Exibir o paciente, o cliente ou o usuário, ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo paciente ou seu responsável legal, no caso de criança. Ok? Quem é o responsável pela criança, mãe, o pai, é que tem que assinar o termo autorizando você a publicizar a imagem dele. Então, naquele quadro anterior que a gente mostrou, o colega publicizando as imagens do paciente antes ou depois do tratamento, ele pode ser feito, tampando o rosto do paciente para ele não ser identificável e ainda assim com autorização expressa dele. Tá? O parágrafo único vai dizer: compreende-se como justa causa demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. É como eu falei, se o juiz determinar, né, ordem a gente tem que cumprir, a gente não discute. Então, se o juiz determinar, só assim você pode abrir o sigilo do seu paciente. Tudo bem? Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 32. O capítulo do sigilo é rapidinho, né? Tem 2 artigos, e a gente já pula para o capítulo 7, que vai tratar do fisioterapeuta perante as entidades de classe. Olha só que a gente fez, né? Na tentativa de fazer você esfolhear esse código de ética, a gente já fez uma questão na prova tratando disso, né? Será que eu posso ficar falando mal do meu conselho? Eu não gosto do presidente do nosso sindicato. Será que eu posso dizer isso lá no meu Facebook? Então, a gente vai tratar no capítulo 7, postura do fisioterapeuta perante as entidades de classe, ou seja, associação de fisioterapeutas, sindicatos de fisioterapeutas, conselhos de fisioterapeutas, tá certo? Eu não gosto da Sobrafeira, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Eu não gosto. Aí eu fico falando mal nas minhas mídias sociais, né? Então, a gente vai tratar disso.
Professor, de novo trazer essas coisas no código de ética, por quê? Essa coisa é tão vulgar, né? Ficar falando mal, mas por que tem que estar isso em código de ética? Tem que estar isso em código de ética, porque o código de ética reflete o comportamento dos profissionais. Foi preciso trazer um capítulo, o capítulo 7, para tratar desse assunto, porque isso é muito comum na nossa profissão. É só abrir suas mídias sociais aí, você for nos grupos de fisioterapeutas, você vai ver gente falando mal das entidades, tá? E a gente vai discutir agora se isso pode ou se não pode. Um caso ético para a gente discutir isso. É dia de plenária de julgamento ético no CREFITO 9. Na pauta está o caso da doutora MTS, Maria Trevisan de Souza, fisioterapeuta, processada por uma simples mensagem publicada em seu grupo de WhatsApp. Nessa, a fisioterapeuta MTS emite sua opinião sobre o CREFITO, fazendo várias acusações e pontuando algumas irregularidades do órgão. A partir da sua postagem, ocorreram vários comentários contra e a favor do CREFITO. Que análise você faz desse caso ético? Como que foi o comportamento dessa fisioterapeuta MTS? Ela infringiu alguma norma ética? Do ponto de vista ético, como que tem que se comportar um profissional fisioterapeuta, uma profissional fisioterapeuta? Então, gente, a gente vai ver uns artigos que falam da fisioterapia perante as nossas entidades de classe. O artigo 33. O fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural para o exercício da profissão. O artigo 33 está dizendo: você, diante dos órgãos de representação política da fisioterapia, quais são esses órgãos? Sindicato, associações, conselho. Você deve participar da determinação de condições justas. Se você está nesses espaços, se você ocupa os espaços sindicais, associações, se você pertence ao movimento associativo da sua classe, você tem que atuar por condições justas de trabalho, aprimoramento técnico e remuneração. Tá? Então, assim, ocupou esse posto, participou das reuniões. Imagina, uma pessoa vai lá na reunião do sindicato e fica falando mal, fica atuando contra a profissão. O capítulo 33 diz que isso é antiético, né? O que se espera de um bom profissional, de uma postura ética profissional, é que tudo que a gente faça a favor da profissão. É a profissão que nós escolhemos, é a profissão pela qual a gente vai se identificar, é a profissão pela qual vai trazer nosso sustento, se Deus quiser. Então, como que eu posso tecer comentários contra a nossa própria profissão? Então, onde eu atuar, atue a favor. Ah, professor, mas aí, e se entrar lá um presidente de sindicato que seja mau caráter, improbo, está fazendo um monte de coisa errada? Você vai lá no sindicato, você chama uma reunião do sindicato, bota isso em pauta e discute com o seu colegiado. Não use as mídias sociais para denegrir a imagem do sindicato. Até porque quando esse gestor, vamos chamar ele de improbo, ruim, sair, aquele sindicato está com a imagem toda arranhada, o próximo que entrar é gente boa e aí ele vai pertencer a uma instituição totalmente deslegitimada, porque todo mundo convenceu a sociedade inteira que aquele sindicato não prestava. Então, não é contra a entidade, é contra a pessoa, tá certo?
E se você vai falar mal de alguém, você sabe o que está falando, tem a prova do que está falando, porque você está sobre a pena de ser processado por calúnia de difamação. Então, assim, né? Saiba o que vai falar e onde falar e como falar. O artigo 34 do nosso Código de Ética, ainda sobre as entidades de classe, diz assim: é recomendado ao fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer às entidades associativas da classe, de caráter cultural, social, científico ou sindical, a nível local ou nacional, em que exerce a sua atividade profissional. Esse artigo 4, gente, na versão anterior ao Código de Ética, ele diz que era obrigatório você fazer isso. Nessa nova versão do Código de Ética, ele está recomendando. E o que o artigo 34 recomenda? Que você participe do movimento associativo em prol da sua profissão. Esse capítulo está dizendo que você tem que ser associado de um sindicato, ser sindicalizado, ou de uma associação de classe. O CREFITO, você é obrigatório a registrar, isso não é escolha, tá? É obrigatório a registrar, senão você não pode exercer sua profissão. Agora, o sindicato e a associação não é obrigado, não é obrigado. Você não tem punição nenhuma por não ser sindicalizado. Você não tem punição nenhuma por não pertencer a nenhum movimento associativo, se quer sair de casa, só para o trabalho. Toda vez que é convidado, não vai. Mas o que o nosso Código de Ética diz é que é recomendável que você faça isso. Porque isso é atuar em prol do avanço da profissão. Fica todo mundo reclamando do salário baixo, mas ninguém é sindicalizado. Quem que cuida das relações de trabalho? O sindicato. É um sindicato forte que vai cuidar dos seus interesses trabalhistas. Não é conselho, ele não tem essa função. Não é a associação que cuida do seu salário, não é a função de associação. Relações de trabalho, de remuneração, de carga horária, de ambiente saudável de trabalho, salubre, isso tudo é questão sindical. Se você quer que o seu sindicato atue em sua defesa, você tem que se sindicalizar. Às vezes você não está indo lá nas reuniões mensais do sindicato, mas está pagando a sua contribuição sindical. Você está fazendo a sua parte ainda. Você está contribuindo de alguma forma. É com seu dinheiro que esse sindicato está se mantendo forte. Ah, tem 2.500 fisioterapeutas só em Cuiabá. Fora do estado, só em Cuiabá. No estado são quase 5.000 fisioterapeutas, no estado de Mato Grosso. Só 30 é sindicalizado. Poxa, esse sindicato não tem força, não tem perna. Estão precisando sindicalizar. O dia que você for, por exemplo, demitido de um trabalho, quais são os seus direitos? O patrão vai lá calcular e falar, ó, você tem direito a X reais. Se você não tiver um sindicato para olhar, para saber se aquilo é verdadeiro, se é só aquilo, se é mais, se está correto, você vai ter que aceitar o que o patrão falou, né? Como que calculo o meu FGTS, meus seguros todos, os meus direitos trabalhistas, férias proporcionais, 13º. Como é que calcula? O sindicato. Para isso, você tem que estar sindicalizado. Aí você não é sindicalizado e aí foi demitido, vai lá no sindicato levar suas contas para ele conferir para você. Ele não vai conferir se você não é sindicalizado. Aquele contador que está ali no sindicato, ele tem salário, tem que pagar ele. O sindicato precisa da sua contribuição. Então, assim, não fique cobrando conselho para ir lá brigar pelo seu salário. Isso não é função de conselho.
conselho é seu órgão fiscalizador. Ele não é seu amiguinho que vai te proteger o tempo todo. Não, ele vai te fiscalizar. Ele é a mão do Estado para ver se você está fazendo tudo certo, se vai ser punido por estar fazendo coisa errada. Isso é função de conselho. Conselho só faz 3 coisas: registro. Para exercer a profissão você tem que estar registrado, ele te dá um número, né, que você põe no seu carimbo, seu número profissional. Além de registrar, ele vai fiscalizar. Então, é prerrogativa do conselho fiscalizar você lá no seu posto de trabalho. E, por último, ele tem a função de julgamento ético, tribunal de ética. Então, ele vai te julgar quando você for fiscalizado, e for identificado que você cometeu um problema ético, e ele vai te julgar eticamente. A gente tem falado muito isso aqui. Então, o que o artigo 34 faz? Ele recomenda que você pertença a um sindicato ou uma associação. Que associação, professor? Existe associação regional, existe associação nacional, existe associação local. Você pertence a alguma. Eu, por exemplo, pertenço à Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Você pode pertencer à Associação dos Fisioterapeutas de Mato Grosso. Tem. Você pode se associar. Ou não, você saiu da faculdade, se especializou em desportiva, fisioterapia desportiva, e você quer se associar à Associação da Fisioterapia Desportiva, SONAF. Na verdade, a Sociedade de Fisioterapia Desportiva. Pronto. Ah, não, eu fiz uma especialização em fisioterapia intensiva, eu trabalho em UTI, e eu vou me associar à Sobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Ótimo, ótimo. Você precisa pertencer a uma associação ou um sindicato. Sindicato dos Fisioterapeutas de Mato Grosso, Sinfísio, existe em Cuiabá. Precisa ir lá sindicalizar, ok? Eu pertenço ao CISMA, né? Então, é o Sindicato da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Então, você tem que pertencer. O que o artigo 34 fala é que é recomendado a você que pertença aos movimentos associativos da nossa categoria. Por quê? Porque quanto mais forte for essas entidades, mais avanço vai ter nossa profissão. Tá certo? Avançando, o artigo 35 do nosso Código de Ética vai dizer assim: é proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, de professor, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra o órgão e entidades de classe, assim como a moral dos seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação. Esse artigo 35 é muito pesado, é muito tenso. Esse artigo 35 é que proíbe a gente de falar mal dos nossos sindicatos e seus dirigentes, de falar mal do nosso conselho e seus dirigentes, de falar mal das nossas associações e seus dirigentes. Você não pode ir lá para o Facebook, para o WhatsApp, falar mal das nossas entidades de classe. Isso está previsto no nosso Código de Ética. Isso falta tanta inteligência que você coloca lá, você não tem domínio mais. Você encaminhou aquela mensagem, você não sabe se quem recebeu vai encaminhar para o seu conselho te denunciando. Reforço, nesse momento existe processo ético no CREFIT por conversas de WhatsApp. Processos pesados.
Então, cuidado, o dia que você pegar seu diploma, você não é mais aquele garoto, aquela garota que ficava no WhatsApp escrevendo aquele monte de balbúrdia, aquele monte de borracha, que você passava a agredir as pessoas, a palavras de baixo calão. O dia que você pegar seu diploma, agora você está investido de uma profissão por trás de você, tem 52 anos de uma profissão e 240 mil pessoas que pertencem àquela profissão. Então, cuidado com o que você vai falar. A sugestão é que você perca esse hábito muito feio. Perca agora. Você não incorrer no risco de, depois de diplomado, incorrer em risco de perder seu diploma. Muitas respostas da nossa prova, eu fiz vários comentários. É estranho que vocês não tenham acesso à correção da prova, né? Até injusto. Mas, assim, eu escrevi, cuidado, agindo assim você vai conquistar seu diploma e depois o risco de perder é imenso, porque você nem leu o Código de Ética, você está respondendo tudo errado para os casos éticos aqui. Se você agir na vida profissional igualzinho você está respondendo os casos éticos da sua prova, você vai perder seu diploma. Cuidado com isso. Um simples falar mal na internet pode incorrer em graves problemas para você. Tudo bem? Não banalize isso. Tá tranquilo? O capítulo 7, que fala do fisioterapeuta perante as entidades de classe, está esgotado. É isso que a gente tinha para falar sobre isso, tá? Vamos falar de um assunto agora que vocês gostam muito. O capítulo 8 vai tratar dos nossos honorários, de quanto que a gente vai receber pelo nosso trabalho. Então, professor, isso não é livre mercado? Eu não cobro o que eu quero, a quantidade que eu quero? Se eu quiser cobrar 5, 50 ou 500, não é eu que boto preço? É você que bota preço, mas tem referencial, não é qualquer preço, tá? Seu preço tem que estar estabelecido, tem que ter alguma referência para você olhar ali e falar, está aproximado, é mais ou menos isso, né? Artigo 36 do nosso Código de Ética, no capítulo 8, que trata dos honorários, diz assim: o fisioterapeuta tem o direito à justa remuneração por seus serviços profissionais. O mínimo que se espera depois de você ter feito seu trabalho é que você receba por ele. A gente extrai o nosso sustento da força do nosso trabalho. Então, a gente não trabalha só por amor. Não só por amor. Por amor também, mas não só por amor, tá? Nós temos conta para pagar, nós temos a perspectiva de vida, nós temos nossas ambições, tá? Faça tudo dentro da lei, mas ninguém falou que você tem que atender de graça, tá certo? O capítulo 36 vem sustentar isso. O óbvio, né? O fisioterapeuta tem direito à justa remuneração pelos seus serviços profissionais. Ok? Artigo 37. O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, o nosso RNPF. RNPF, Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Eu vou colocar ele na nossa aula, no SAF, para vocês acessarem, baixarem. Você tem que ter isso em mãos. E eu vou trazer, nas nossas últimas aulas, nós vamos trazer um referencial para discutirmos aqui, tá? Lá está elencado o valor de todas as patologias que a gente atende, em diversos graus de complexidade.
todos os exames que a gente faz, quanto que eu devo cobrar por uma eletroneuramiografia de superfície, quanto que eu cobro para fazer um exame funcional. Puxa vida, entrou um paciente aqui e tem entorse de tornozelo de 3º grau. Quanto que eu devo cobrar? Quanto que vale essa fisioterapia nesse paciente? Puxa, eu não tenho nem ideia. Então, assim, R$ 5 é pouco? 50 é pouco? 500 é muito? Nossa, eu não sei. Não tem parâmetro nenhum. Tem parâmetro sim. Existe o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos atualizados ano a ano, valores atualizados. É uma tabela de preço? Não, não é tabela de preço. Todo mundo vai cobrar aquele preço porque é tabelado. Não é isso, não é isso. Referencial não é tabela, é uma referência. Não precisa cobrar o que está ali estabelecido. Ah, está falando que para esse entorse de tornozelo, a sessão é R$ 80. Não quer dizer que você tem que cobrar 80, quer dizer que 80 é o valor de referência. Você pode cobrar 120, você pode cobrar 60, 70, 90, 80 é o valor de referência, tá certo? Isso é só uma hipótese, eu nem sei quanto custa, tá? Porque, como eu falei, esses valores são atualizados ano a ano. Então, assim, toda vez que você for fixar, que você for determinar o preço do seu trabalho, você tem que usar como referência o Referencial Nacional de Procedimentos Terapêuticos. É um livro, vai estar na sua mesa, e toda vez que o paciente perguntar quanto vai me custar, você abre aquele livro e diz tanto, né? Deixa na mão da secretária aquele livro, porque os pacientes vão perguntar o preço do seu trabalho e ela vai te dizer. Ela vai dizer para o paciente, tá? E reforço, não precisa ser aquele valorzinho ali, mas um valor aproximado. Tudo bem? Tem problema de eu cobrar muito acima? Eu diria que o problema maior é quando você cobra muito abaixo. Aí você pode ter problema, porque a gente já viu isso, que a gente não pode cobrar preço, né? O preço muito abaixo do mercado, porque isso altera a competitividade do mercado. Mas, problema é porque cobrou muito acima do referencial, nunca presenciei. Até porque tem profissionais que investem tanto nele, mas tanto nele, que a consulta dele não é menos que R$ 500. Uma consulta de fisioterapia. Eu, quando preciso de fisioterapia, eu vou num colega, mas eu falo assim, ó, resolve rápido, porque eu não tenho condições de te pagar, você é muito careiro. Ele é muito careiro. Mas ele não sai da Europa fazendo cursos, trazendo novas tecnologias, ele é muito bom. Ele cobra muito caro, tá certo? E não há problema nenhum em cobrar acima do referencial. Cuidado, se cobrar muito abaixo do referencial, você pode ter problema. Tá certo? Avançando, capítulo 8, artigo 38, capítulo 8, artigo 38 dos honorários vai dizer: o fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada em alguns casos. A princípio, o fisioterapeuta não pode atender de graça. A princípio, não pode. Não pode nem cobrar preço muito abaixo do referencial. Imagina atender de graça. Vou abrir uma clínica e atender todo mundo de graça. Não pode. Salvo, a princípio não pode, salvo em algumas hipóteses, tá? Primeira hipótese: se essa fisioterapia for prestada ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Então, assim, você não vai atender seu filho e cobrar dele. E se você não cobrou do seu filho, o CREFITO vai lá te punir. Não tem isso. Você não vai cobrar a sessão da sua mãe. Às vezes até vai, né? Dependendo do tipo do filho aí. Mas o que o artigo 38 está dizendo é que, a princípio, você não pode atender de graça,
Mas a exceção são seus familiares, ascendentes, descendentes, colaterais, ou pessoa que está sob sua dependência econômica, né? Seus dependentes. Outra hipótese pela qual você pode atender de graça: colega ou pessoa que vive sob a dependência econômica deste, ressalvado o recebimento do valor do material, porventura despendido na prestação da assistência. Olha que coisa. Você pode deixar de cobrar do seu grande amigo, pode. Mas ainda assim, o nosso código de ética diz que se você usar algum material nesse atendimento, ele tem que ressarcir o material, tá? Aí você vai dizer, professor, que código tão B, que artigo tão bobo, porque quem que controla se o parente, o amigo pagou ou não pagou os materiais utilizados naquela sessão? De repente fez uma sessão de acupuntura. As agulhas é do paciente, né? Agulha descartável para usar em outra pessoa, então fica só com ele e essa agulha ele teria que pagar, ok? Mas da porta para dentro, né? Só vocês dois que combinam. Se não sair da porta para fora, morre ali, né? Mas o que o nosso código de ética fala: parente atende de graça, amigo você cobra pelo menos material. Tudo bem? E a terceira hipótese para atender de graça é pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos. Esse aqui, gente, é a exceção da regra para que a gente possa executar ações de solidariedade, né? A gente fazer a nossa devolutiva quando a gente entender que a profissão nos trouxe um bom ganho e eu quero retribuir isso atendendo pessoas carentes, tá certo? Eu quero fazer minha filantropia e meu código de ética me proíbe, diz que eu não posso ajudar pessoas pobres e hipossuficientes. Mentira! O parágrafo 3º do artigo 38 é o parágrafo que protege você para você fazer a sua filantropia, tá? Desde que as pessoas são reconhecidamente hipossuficientes de recursos econômicos. Professor, como é que eu vou provar isso? A minha sugestão, não está escrito em código, é que você que for fazer atendimento gratuito em pessoas hipossuficientes economicamente, você tenha lá na sua clínica um formulário impresso, um formulário padrão, onde a pessoa declara que ela não tem condições de pagar você. O formulário está impresso, ela só assina aquilo, você arquiva no prontuário dela. Outra coisa importante, não é porque você está atendendo um paciente sem cobrar, fazendo filantropia, que você não tem que atender direito, que você não tem que fazer avaliação, abrir prontuário, é atender exatamente como é atendido uma pessoa que te pagou, tá? Não incorra nesse erro de entender que, sendo aquela sessão de graça, eu não preciso abrir prontuário, eu não preciso tomar todos os cuidados que eu tomo em qualquer sessão de fisioterapia, tá bom? Então, assim, nosso código de ética não impede você de fazer sua filantropia, tá? Mas atenda de graça pessoas reconhecidamente hipossuficientes, tudo bem? Eu até recomendo que eu faça na sua vida, porque isso faz muito bem ao seu espírito e você vai ser um profissional mais feliz. Artigo 39. É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvados dispostos no artigo 38, que eu acabei de ler, entendendo-se por preço ínfimo valor inferior ao referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos.
o artigo 39. Então, vem reforçar tudo aquilo que eu falei. Nosso referencial não fala que você vai ser punido por cobrar muito acima, mas vai ser punido se cobrar muito abaixo, tá certo? E está dizendo que você pode sim atender de graça, desde que ressalvados pelo artigo 38, ou seja, aquelas 3 condições que a gente acabou de ler para vocês, ok? Dos honorários, nós terminamos. Então, a gente vai encerrar o capítulo 8, nosso capítulo 8, artigo 39 do capítulo 8, e que fala dos honorários da fisioterapia, tá? A ideia agora é trazer o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e eu vou pedir que vocês acessem, então. Eu vou disponibilizar esse referencial de 2021, né, lá no SAF. Vou pedir que vocês baixem esse referencial, leia ele pormenorizadamente, deixa de preguiça, isso é o livro da sua remuneração. Esteja ciente do que tem ali dentro, né? Fala, professor, depois que eu formar eu leio. Ai, meu Deus do céu! É depois que você se formar que você vai aprender os conteúdos da profissão? Não é! Quando eu leio as respostas da prova de vocês, eu fico muito preocupado com isso. Parece que vocês são motivados pelo Google e são invadidos pela percepção de que quando vocês formar, vocês vão atrás dos conteúdos. Por hora, o Google me fala. Então, eu faço uma pergunta lá, dê sua opinião sobre. Aí vem lá um monte de opinião igualzinha. As opiniões são iguais. Aí eu vou procurar na rede e está lá. Aquela opinião é um recorte de um texto que está disponível na rede. Todo mundo foi lá no mesmo lugar, pegou o mesmo texto e botou na mesma resposta. A resposta é dê sua opinião. Eu fico preocupado e eu faço uma imagem futura. Você, diante do seu paciente, falar assim, olha, espera aí que eu vou consultar o Google aqui para ver que lesão que é essa aí e como que trata isso aí. Porque você tem 5 anos para aprender a tratar de um paciente. Você está procurando no Google, pelo amor de Deus. Você vai chegar ao final de 5 anos, veio buscar um diploma, pagou por ele por 5 anos, mas ele não tem funcionalidade nenhuma na sua vida, porque não aprendeu. Você não aprendeu, 5 anos não aprendeu. Pagou e não levou. Pagou e não levou, não vai ser competente, não vai ser um concorrente no mercado, vai ficar dentro de casa comendo pipoca, 3 horas da tarde da terça-feira. Não tem emprego. Não conseguiu, tá? Vai fazer parte do nem. Nem trabalha, nem estuda. Não estuda mais porque já acabou a faculdade. E não trabalha porque não conseguiu competir no mercado. É a geração nem. Então, cuidado, está em tempo ainda. A gente fica falando essas coisas, não é para agredir, não. É para tentar alertar vocês, tá? É inconcebível que numa disciplina de ética você faça cola, você faça fraude. Numa disciplina de ética, eu me sinto incapaz ou impotente de te ensinar, porque eu estou tentando, e você está insistindo na fraude, na falta de ética, né? Então, vamos lá. Encerramos nossa aula de honorários. E agora a tarefa é, pegue os seus honorários, são mais de 20 folhas, vai falar lesão por lesão, é bom que a gente já vai familiarizando com as lesões que a gente trata, exames por exames. Você vai ver o nome de exame lá que você nunca imaginou na vida, aí consulta, o que é esse exame aqui? Vai aprendendo, né?
Você vai precisar isso na vida profissional. Oh, interessante. Se eu comprar um eletromiógrafo de superfície, eu posso fazer eletromiografia de superfície e cobrar dos meus pacientes R$ 240 por exame. Que legal aí, ó. Vou ganhar dinheiro fazendo exames. Pronto, lê lá, lê com esse olhar, com essa motivação. Tá certo? E aí, depois de ler o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, a gente retoma a nossa conversa com esse assunto. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e boa semana.